Capítulo 14. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 14. Meus irmãos, nós estamos aqui já algumas semanas meditando sobre a declaração de Jesus, no Evangelho de João, a qual ele diz, eu sou. E é muito poderoso isso, porque hoje nós vamos falar do relato onde Jesus ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse momento é muito especial pelo fato que Jesus aqui já está se aproximando da crucificação. Já está próximo à partida do nosso Senhor. Ele já está muito próximo à partida do nosso mestre, Ele deixar os seus discípulos. E é nesse momento, ele faz essa declaração, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu mencionei, eu acredito, em algumas dessas semanas, que esse eu sou é muito poderoso, que se remete ao Deus que se revelou a Moisés. Eu sou o que sou. Quando Deus se revela a Moisés, ele se revela assim. Eu sou o que sou. Aleluia. O eu sou se remete então ao Deus Todo-Poderoso. Como eu já falei para vocês, no Evangelho de João, ele traz de uma forma muito enfática a divindade de Cristo. E naquele contexto ali, ele pregando e no meio de todos os judeus, que alguns até hoje ainda estão esperando o Messias, eles não acreditaram que Cristo era o próprio Deus, o enviado de Deus. Ali ele deixa esse relato do eu sou. E Jesus, ele se autodeclarou, eu sou, eu sou. E é tão forte que quando Jesus, perto da sua crucificação, os soldados romanos foram para prender ele e quando alguns ali procurando, os soldados procurando, algumas autoridades também ali procurando Jesus, e ele se declara no meio dos seus discípulos, como eles eram muito parecidos uns com os outros, eles não conseguiam saber quem que era Jesus. Por isso que Judas foi dar um beijo em Jesus. Mas Jesus, mesmo que Judas desse o beijo nele ou não, ele mesmo declarou, eu sou. E no momento que ele diz, eu sou, todos os soldados caem ao chão. Por quê? Aqueles soldados ali não tinham o poder de impedir Jesus, ou não tinham o poder de levar Jesus. Na verdade, Jesus ele demonstra algo muito poderoso, que é totalmente o contrário de mim e de você muitas vezes. Que o propósito de Jesus ali era a morte. O propósito de Jesus ali era a crucificação. Era um processo, vocês concordam comigo, que essa crucificação é um processo doloroso, sim ou não? Muito doloroso. É um processo muito difícil que Jesus haveria de enfrentar, tão difícil, que ele falou, Pai, se possível, aparta de mim. Mas, todavia, seja feita a tua vontade. E é um processo tão difícil que Jesus estava demonstrando ali, que ele tinha toda a oportunidade para correr. Soldados tudo caíram ali no chão. Ele podia sair correndo, deixar todo mundo ali. Entende? Mas Jesus, na oportunidade que ele tinha de correr, ele não correu, ele ficou. Ele podia ter corrido, mas ele ficou, porque ele estava caminhando para um propósito. E muitas vezes nós, diferente desse Deus que é maravilhoso, nós queremos abortar o processo. Nós queremos fugir da dor, do sofrimento, de enfrentar às vezes esse sacrifício que é necessário para a gente possuir aquilo que Deus já destinou para nossas vidas. E Cristo aqui, sabendo dos seus discípulos, todas essas palavras ali, além dele encorajar toda a multidão e servir para nós até hoje, todas essas declarações de Cristo sobre eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a ressurreição, todas essas declarações ali, Jesus estava fortalecendo a fé dos seus discípulos. E nesse momento, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é diferente. Porque os discípulos estavam perto de ficar sem a presença do mestre ali fisicamente. Mas eles não entendiam que tinha um propósito muito maior por trás. E nesse contexto, Jesus ele traz a esperança para os seus discípulos. Ele traz uma palavra de esperança para os seus discípulos, que é essa palavra que o Senhor está trazendo para os nossos corações hoje.
está trazendo para os nossos corações hoje. Então nós vamos ler a partir do versículo 1, vamos para o texto, que é muito lindo, que Jesus ele diz, vou ler até o versículo 6, como é curto aqui a passagem que eu quero compartilhar com vocês, eu vou ler toda ela para você, para nós compartilharmos. Se você estiver anotando aí com a sua Bíblia, se você estiver anotando aí, sua Bíblia aberta, vai passar aqui também aqui na tela. Evangelho de João, né, capítulo 14, versículo 1, diz assim: que o coração de vocês não fiquem angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. Igreja, pode voltar no versículo 1. Os discípulos já estavam ansiosos. Os discípulos já estavam angustiados. Os discípulos já estavam sofrendo com a incerteza do futuro. Fala comigo, incerteza do futuro. E todos nós, quem tem certeza do seu futuro aqui? Ninguém. E os discípulos já estavam sofrendo com o futuro. Os discípulos estavam angustiados. E a palavra do nosso Senhor Jesus, se você colocar uma outra versão aqui, uma RC, coloca a RC, que é outra versão, eu acho que a RC vai falar, olha só, essa versão aqui eu gosto muito, que Jesus ele diz: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Basicamente, Jesus faz 3 declarações poderosas, que são as 3 que nós vamos falar aqui hoje. Ele diz: não turbe o vosso coração. Ele fala sobre uma promessa futura. E ele fala sobre um caminho que já haveria ali na frente, diante deles, que é o próprio Senhor. Ele não ia simplesmente apontar o caminho. Ele é o caminho. Aleluia. Igreja, Jesus, ele reconhece a fraqueza dos seus discípulos. Porque muitas vezes, até vocês veem aqui, às vezes a gente prega, às vezes assim numa circunstância, parece que a gente é forte o tempo todo, a gente tem resposta para todas as coisas, mas os discípulos de Cristo ali estavam angustiados, ansiosos, estavam talvez dificuldade para dormir, dificuldade para comer. Os discípulos ali estavam sofrendo, porque eles estavam na iminência de ficar sem Deus ali, Jesus perto deles. Sem Jesus perto deles. E é onde Jesus vem trazendo para eles a esperança. Jesus vem trazendo para eles um olhar adiante, além das circunstâncias. Jesus estava apontando além da cruz para eles. Jesus estava apontando além da cruz. Quando a gente lê aqui no versículo 1, ele diz que o coração de vocês não fiquem, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Sabe por quê? Eu vou para a casa do meu pai. E na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito. E ele diz que prepara esse lugar. Ele diz que prepara esse lugar para nós. Prepara esse lugar para você. Prepara esse lugar para mim. Esse lugar está preparado para nós. E ele diz para que esse lugar que ele vai, eles vão também. Gente, é tão maravilhoso isso, porque Jesus está falando aqui para os seus discípulos que tudo isso aqui, todo esse sofrimento vai passar. Todo esse sofrimento, aquela cruz foi sofrida, a gente assiste aquele filme, né? Aquela encenação ali, gente, que coisa, só de olhar, que tem gente que não consegue nem assistir, é um processo difícil, doloroso, é um processo doído, a gente passaria por muitas tribulações, dores, doenças, enfermidades, muitas coisas difíceis, mas há esperança, porque nós estaremos com o nosso Pai.
um lugar preparado na casa do Pai. E Jesus diz que eles conheciam o caminho. Jesus, ele está falando para os seus discípulos, vocês precisam de uma coisa para vocês diminuir essa ansiedade. Você precisa de uma coisa, sabe para quê? Para você diminuir essa angústia no seu coração. Você precisa de um remédio para você diminuir essa angústia, diminuir essa ansiedade, diminuir esse tormento no seu coração. E esse remédio se chama fé. Fala comigo, fé. É muito maravilhoso, igreja, porque o antídoto contra a ansiedade é nós crermos no nosso Deus, é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele está dizendo aqui, já tenho tudo preparado para você. E a fé que o nosso Senhor nos ensinou a ter, é uma fé que não depende daquilo que nós estamos vendo. Os discípulos ali, a eminência deles era sofrimento. Jesus estava sendo perseguido. Eles queriam que Jesus nem fosse para Jerusalém, porque eles sabiam, se Jesus chegasse em Jerusalém, eles estavam tramando a morte do Senhor. Então, quando você olha para o cenário, quando você olha para a sua situação, você fala, não tem como eu não ficar angustiado. Quando você olha para o cenário da sua vida hoje, não sei, sua conta bancária, o casamento, você fala, não tem como eu me alegrar, não tem como eu ter paz nessa situação. Mas eu não estou falando para você olhar a situação que você está vendo, estou falando para você olhar com os olhos da fé. E Jesus, ele está falando para os seus discípulos, olha, não olha com os olhos naturais, você precisa olhar além. Você precisa olhar além, você precisa olhar com os olhos da fé, você precisa crer, você precisa acreditar, sabe por quê? Isso aqui vai passar, esse sofrimento é passageiro. Há um lugar melhor, há um lugar melhor. E é muito forte, igreja, porque quando nós não temos essa mentalidade como um filho de Deus, nós não conseguimos nos alegrar, nós vivemos uma vida muito triste. Por quê? Porque nós não celebramos, muitas vezes, até a dificuldade que deveria ser celebrada. Porque apóstolo Paulo, eu acho muito forte ele dizer isso, que, vamos falar, aqui falando de coisas financeiras, por exemplo, o apóstolo Paulo ele diz, eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Eu aprendi a ter pouco e eu aprendi a ter muito. Em todas essas coisas, eu sou pleno, eu sou feliz, eu sou realizado. Porque ele era um homem que estava olhando além da circunstância, o processo ele passa, a dificuldade ela passa, as coisas passam, as coisas desse mundo, tudo vai passar, mas as palavras do Senhor permanecerão para sempre. Igreja, nós estamos vivendo um tempo, talvez, onde nunca houve tanta ansiedade, nunca houve tanta angústia, nunca houve tanta corações acelerados, como diz aqui, não se turbe o vosso coração, corações turbulentos, emoções turbulentas, coração agitado, sem paz. Nunca houve tanta falta de paz. As circunstâncias parecem que vai fugir do nosso controle. Mais uma coisa eu digo para vocês, igreja. Nós temos que aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo e receber isso porque nós podemos descansar no nosso Senhor, crendo que Ele é o Senhor da nossa vida. A dificuldade, a tristeza não é o Senhor da nossa vida. O Senhor da nossa vida é Jesus. É Jesus. Nós declaramos há pouco, quão grande é o meu Deus. Nosso Deus é grandioso, Ele é poderoso. E esse Deus que é grandioso, Ele é poderoso, Ele nos preparou um lugar. Nós precisamos ter essa segurança. Nós temos uma promessa que nós vamos encontrá-lo. E os discípulos aqui estavam recebendo essa promessa que iria reencontrar com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A solução, igreja, para nós, para nossa ansiedade, a solução para nossas angústias é a fé no nosso Senhor Jesus. Nós pedimos, não significa que quando a gente está ansioso que a nossa fé se acabou, não é isso. Mas nós precisamos aumentar a fé. Pedir que o Senhor aumente a nossa fé. Porque imagina, se você, como diz Hebreus 11, que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. A certeza daquilo que nós não estamos vendo com os nossos olhos, mas a convicção daquilo que nós esperamos.
a convicção daquilo que nós esperamos. Nós cremos num Deus, num Pai que é maravilhoso. Que por mais que nós passamos um processo doloroso na nossa vida, isso não é o fim. Né? Nós falamos muito disso na semana passada, no relato da morte de Lázaro. Quem esteve aqui domingo passado, você viu como foi poderoso. Um momento de tristeza, de luto, todo mundo ali já estava sem esperança nenhuma. Aquele homem ali já estava, 4 dias havia que ele estava morto. E alguém olhava de fora e falava, não, mas Jesus demorou, atrasou para te ver sofrer. Não, ele está transformando aquilo para a glória do nome dele. E talvez uma palavra que nós recebemos no domingo passado, no meio da semana, acontece uma circunstância, nós já esquecemos aquilo que nós recebemos de Deus. Então, igreja, nós precisamos realmente pedir que o Senhor, eu quero estar fortalecido, eu quero estar com a minha fé alicerçada em Ti. Aleluia. E essa comunhão que nós temos com Cristo, não é só quando Ele vir nos buscar ou quando nós formos assunto ao céu, não. É plena, é todo momento, desde já quando nós o recebemos como o Senhor da nossa vida. Aleluia. E esse destino final que nós temos, não é apenas um lugar para a gente estar. Esse destino final é a plenitude da presença de Cristo. A plenitude da presença de Deus. A plenitude da presença de Deus na nossa vida. Vamos continuar aqui no versículo 3, né? Ele diz que quando eu for preparar um lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber? E essa caminhada que nós estamos, igreja, ela não é em vão, existe uma promessa futura, né? Existe uma promessa futura para essa caminhada, que é nós encontrarmos o nosso Senhor. E ele declara aqui no versículo 6, onde a gente vai se ater mais aqui. E ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aleluia! Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Glória a Deus, glória a Deus. Igreja, isso aqui é poderoso, porque quando Jesus ele declara que eu sou o caminho, parece um pouco até arrogante, mas isso é a verdade na vida de um cristão. Nós que servimos a Cristo, existe só um caminho. Existe só um caminho, e é Jesus. Ele não diz, eu vou apontar o caminho, eu vou mostrar o caminho, não. Ele é o caminho. Ele é o caminho. Ele é o caminho. E essa palavra do grego aqui é o rodós, que diz uma estrada preparada, um caminho preparado, é o acesso ao Pai. Quando nós pegamos, por exemplo, nós queremos se deslocar de um lugar para o outro, nós precisamos passar por uma estrada, nós precisamos de um caminho. E Jesus, ele é esse caminho. Jesus, ele é esse caminho. Jesus, ele é onde nós acessamos essa plenitude do Pai. É onde nós acessamos o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Igreja, muito poderoso, porque nós vemos que no Antigo Testamento, até o tabernáculo de Moisés, ele haviam 3 divisórias ali, 3 cortinas, vamos dizer. E aquela primeira cortina ali do portão do pátio, quem entrava por aquele portão, chegava a um altar, e esse altar ali, chamado de altar do sacrifício, que já estava apontando para Cristo. Aquela primeira cortina ali, ela também conhecida como caminho. Porque dentro do tabernáculo, para a gente situar, tinha 3 coisas muito importantes lá, 3 divisões importantes, que era o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. E quem podia adentrar lá no santo dos santos era só o sacerdote, o sumo sacerdote, uma data específica, um momento específico. Então, quando Jesus ele declara ali que eu sou o caminho, foi o que aconteceu, o caminho, a verdade e a vida, que aconteceu na hora que ele realmente entregou
a sua vida como um sacrifício, a palavra diz que o véu do templo se rasgou. O véu do templo se rasgou, então todos nós hoje temos acesso ao Pai, por intermédio de Jesus. Então ali no tabernáculo, o que acontecia? As pessoas levavam ali, todo mundo levava os seus sacrifícios ali, agradáveis ao Senhor, mas ninguém acessava lá. O sacerdote que fazia os holocaustos ali, e que ele que acessava, o sumo sacerdote que acessava o santo lugar. Mas Jesus está dizendo para os seus discípulos aqui que essa morte tinha um propósito muito maior, de permitir o acesso a todo mundo, todos que recebessem ao Senhor, todos aqueles, porque a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus, Ele é a porta de entrada. Né? Nós falamos que Jesus, Ele é a porta. Né? Eu sou a porta, uma das declarações. Então Jesus, Ele é a porta da nossa salvação. Jesus é ali, esse primeiro véu ali, é onde nós somos introduzidos, né, na presença do Senhor através do sacrifício. Por isso que um requisito da salvação é nós nos arrependermos. A gente precisa se arrepender. Né? O irmão gêmeo da fé é o arrependimento. A gente precisa de crer, né? Para a gente crer, a gente tem que... Por isso que tem, né, a palavra fala que o diabo crê que estremece, né? Mas ele não obedece. Então, crer é obedecer, crer é a gente viver, é a gente se entregar, é a gente, por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12, que o nosso culto agradável ao Senhor é quando nós entregamos o nosso corpo como um sacrifício vivo. Nós nos entregamos ao Senhor, entregamos a Ele, nós nos entregamos ao nosso Senhor, e nós damos início a essa jornada, a esse caminho, com a certeza que Jesus, Ele está conosco, que Ele é o próprio caminho, aleluia, aleluia. Glória a Deus, Ele é o próprio caminho, Ele é o próprio caminho. E nós temos, né, no tabernáculo, eu não quero falar todos os elementos, mas só para a gente situar, que é uma tipologia com a vinda de Cristo e todo o sacrifício, e ali a gente fala sobre salvação também, que quando ele passa essa primeira cortina, entra no sacrifício, e depois, na primeira cortina, ali na segunda cortina dentro do tabernáculo, havia um elemento muito importante para os judeus, que era o candelabro, que também é uma figura do Espírito Santo. Então ali quando ele passa sobre a segunda cortina, a segunda repartição ali, ele dá de cara com o candelabro, tem a mesa dos pães ali, que também significa o corpo de Cristo partido por nós, mas o candelabro significa o quê? A luz que iluminava, a única luz que tinha lá dentro do santo lugar era o candelabro que iluminava aquele lugar ali. E a verdade, ela ilumina nossos olhos. A verdade, ela traz luz para nós. Por isso que a palavra diz, né, que a palavra é luz para o nosso caminho, não é verdade? Lâmpada para os nossos pés. E Jesus, Ele é a palavra, aleluia. Então, quando Jesus, Ele diz que é a palavra, Ele é a verdade... Quando Jesus, Ele diz, Ele é a verdade, não é uma verdade relativa, não é uma verdade qualquer. O grego aqui chama aletheia. Eu até conheci, quando eu trabalhava na faculdade, uma senhora que chamava aletheia. Eu falei, nossa, onde que é esse nome, né? Depois que eu fui estudar no seminário grego, que eu descobri. Falei, agora eu lembrei onde veio esse nome, né? É verdade, em grego, aletheia. Então, quando Jesus, Ele diz aletheia, Ele está falando ali que não é uma verdade qualquer, Ele é uma verdade, é a plenitude de Deus. Ele é a plenitude de Deus. Então, gente, é muito forte porque, se remetendo lá ao tabernáculo, onde havia ali o altar de incenso no santo lugar, havia ali a mesa dos pães e havia esse candelabro ali, Jesus, ele é três aspectos muito importantes na nossa vida, que quando nós estamos nessa verdade, nós temos essa luz, nós temos sustento. A verdade, ela sustenta. Ali, o sacerdote, ele podia comer ali daqueles pães. Entende? Ali, quando nós temos essa verdade, nós temos sustento. Quando nós temos essa verdade, de nós sai a verdadeira adoração, porque dentro do santo lugar também tinha o altar de incenso. Talvez um dia a gente faça uma pregação só sobre o tabernáculo, a ideia aqui não é essa, mas é você entender essa relação. Dentro daquele santo lugar ali, havia esse altar de incenso que era onde subia um aroma suave. Subia um aroma suave que simbolizava o que? A adoração.
uma adoração verdadeira, partindo da verdade. Nós só conseguimos, por isso que quando Jesus ele encontra com aquela mulher, ele diz, ó, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Verdade. Hoje nós vivemos um tempo de relativismo. Hoje nós vivemos um tempo que a verdade não é tão assim, não é absoluta. Foge desse discurso, igreja. Vocês veem pessoas no YouTube aí falando, não, a palavra de Deus, essa Bíblia aí, vocês está meio desatualizado, um monte de erro aí, não sei o quê. Cuidado. Cuidado. Nossa, a verdade, Cristo é absoluta, a verdade ela é absoluta. Cristo é pleno, é a plenitude de Deus. Não existe meia-verdades. Então, quando nós temos essa verdade, quando nós estamos em Cristo, igreja, quando nós estamos nesse caminho com Cristo, a mentira de Satanás não pode ser verdade na nossa mente. Quantas vezes, eu estava conversando agora há pouco, antes de começar o culto aqui, com a irmã, falar, pastor, mas eu estava sentindo fraca para batalhar espiritualmente. Falei, irmã, sabe por que a gente se sente fraco muitas vezes? Porque a gente pensa que o poder está na gente. Satanás ele pode nos acusar, porque nós somos falhos e pecadores. Quando a gente pensa que o poder está na gente, a gente perde qualquer batalha. Mas não depende de nós, depende de Cristo. Cristo ele não pode te acusar, irmão. Se o sangue de Cristo está sobre você, não tem acusação nenhuma sobre a sua vida. Satanás ele não pode te acusar, Satanás ele não pode, sabe por quê? Porque quando Cristo olha para você, quando Deus olha para você, ele vê o sangue de Cristo derramado sobre a sua vida. Porque você foi salvo, justificado, resgatado por ele. Então, quando você tem essa verdade, fala, não, eu sou filho de Cristo, eu estou revestido do meu Senhor, nada pode me arrebatar das suas mãos, eu estou protegido, eu estou guardado por Ele, eu estou firmado na rocha inabalável que é Cristo, pode vir vento, tempestade, pode vir a circunstância, mas eu vou permanecer de pé. Essa é a verdade que nós temos que ter na nossa mente. E essa verdade não nos isenta de passar por uma dificuldade. Ter essa verdade e trilhar esse caminho não nos isenta de passar por algumas dificuldades no meio desses caminhos. Mas nos dá a certeza que Jesus está conosco. Isso é a melhor coisa que eu e você podemos receber aqui hoje. A verdade que Cristo está com você, meu irmão. Cristo está na sua vida. Cristo está guiando os seus passos. Ele é o Senhor da sua casa, é o Senhor da sua vida. Mas, pastor, o que eu estou vendo no cenário é de crise, o que eu estou vendo é dificuldade, é meu marido, não sei o que, é filho. Mas se Cristo é verdade, você tem que olhar com os olhos da fé e declarar as bênçãos do Senhor sobre a sua casa. Aleluia. Se você tem essa verdade, você não pode olhar para a circunstância. Se eu e você temos essa verdade, não é a palavra do inimigo, não é a circunstância que molda a nossa vida, não. É a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que aqueles que estão no Senhor, aqueles que estão firmados na rocha, ele vai permanecer inabalável. Então, se você negociar essa verdade na sua mente, a sua fé vai se esvair. Se você não tiver essa verdade de Cristo, se você tiver como os discípulos aqui, Senhor, nós estamos tudo perturbados, nós estamos tudo ansiosos. Jesus fala, não, você precisa estar no caminho, na verdade e na vida. Você precisa olhar para mim. Você precisa olhar para mim, sabe por quê? Quando você olha para mim, você tem sua esperança, suas forças renovadas. Se vocês olhar para o pastor Zilbo, se vocês olhar para a igreja, meu Deus, se você olhar para qualquer outra coisa, a sua esperança ela pode ir embora. Mas se você olhar para Cristo, a sua esperança será renovada. Aleluia. É isso, igreja. Por isso que nós temos que continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. É Ele que nos sustenta. E essa verdade, ela vai te sustentar. A única verdade que vai sustentar essa é Cristo. A única verdade que vai poder te sustentar nos momentos difíceis é Cristo. Por isso que eu e você precisamos ter convicção. Os discípulos ali estavam faltando essa fé. E Jesus falou, olha, eu vou preparar. Nós vamos reencontrar. Eu vou preparar. E Jesus, e eu e você precisamos ter essa certeza no nosso coração. Precisamos ter essa convicção do nosso coração. Tudo aponta para essa revelação de Deus. Porque Cristo, gente, Ele nos ilumina. Ele intercede por nós, né? Ele nos alimenta, Ele nos sustenta. Aleluia. E quando nós temos essa verdade,
Cristo está conosco, Ele não apontou o caminho, Ele é o caminho, Ele está comigo, Ele está com você. E quando você tem essa verdade, aí você tem vida. Aí você tem vida, e vida, uma vida plena no Senhor. Porque o último véu lá é onde tinha apenas ali a arca estava lá, e ali aquele lugar simbolizava ali a plenitude. Atrás daquele último véu ali, que se chama também, podemos dizer, que a vida é onde estava a arca da aliança, que é um símbolo da presença plena de Deus na nossa vida. Porque quando o véu se rasgou, não era apenas o sacerdote. Hoje você pode estar na presença de Deus. Hoje você está na presença de Deus. Hoje você desfruta da plenitude de Deus na sua vida. Se você desfruta dessa plenitude de Deus, por que temer? Se você desfruta dessa plenitude de Deus, por que ficar com o coração ansioso? Se você desfruta dessa plenitude, por que você está angustiado? Se você desfruta dessa plenitude, por quê? Olha para o Senhor, hoje Ele está falando para você, olha para mim, olha para a esperança, eu sou a esperança na sua vida. Aleluia, e você tem acesso a essa plena comunhão com o Pai. Hoje nós podemos orar e nós sabemos que o nosso Paizinho escuta a nossa oração. Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E nós aqui nós temos o privilégio de olharmos, erguermos nossos olhos, como Jesus fez em alguns momentos de dificuldade. Ele apenas ergueu seus olhos ao céu e falava: Pai, obrigado, porque eu sei que tu me ouves. Aleluia. Nós temos um Pai, nós temos um Deus, por intermédio de Cristo nós temos acesso, porque nós recebemos o caminho, a verdade e a vida. Não tem nenhum atalho, não tem um atalho. Só em Cristo, eu e você temos essa vida abundante, essa direção, nós temos sentido. Por isso, igreja, que hoje, a pessoa ele pode ter tudo, mas ainda ser uma pessoa totalmente frustrada, se ela não tiver Cristo. Tudo aos olhos naturais, aos olhos do mundo. Por isso que nós precisamos olhar para o nosso Senhor. Olhar para o nosso Senhor. É muito forte, igreja, porque nós vemos que a palavra do Senhor diz que a cruz de Cristo é loucura para aqueles que estão perecendo. Mas para nós, ela simboliza poder. Porque para muitos, muitos ali acham que, até hoje, alguns pensam que a cruz de Cristo foi uma derrota. Mas nós que cremos nesse Deus e cremos nessa palavra, ali foi a maior vitória que houve na terra, porque Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Aleluia. E Ele nos dá vida, uma vida plenitude, uma vida com abundância. Então, igreja, quando e isso vai acontecer com você, não precisa nem profetizar, porque isso aí é o que Jesus nos disse, nós passaríamos por momentos difíceis. E no momento que o nosso coração estiver perturbado, no momento que nós estivermos angustiados, nós precisamos confiar em Cristo. Nós precisamos confiar em Cristo. Nós precisamos confiar nele. O dia que nosso futuro, nós estivermos ansiosos, meu Deus, como vai ser o dia de amanhã? O que vai acontecer depois? Eu não sei. Lembra da promessa, Ele virá. Nós encerramos às vezes nosso culto aqui em cabeça, nós declaramos: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E às vezes a gente repete, nem sabe do que nós estamos falando. A promessa é que Ele virá nos buscar. A palavra diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, quando nós temos essa esperança, Cristo na nossa vida, quando nós estamos vivendo essa plenitude, quando nós temos essa presença do Senhor, nós começamos a desfrutar de uma vida abundante dele. Os momentos de dificuldade vêm e vão, mas Cristo permanece na nossa vida, nos sustentando, nos dando força. Aleluia, glória a Deus. E às vezes o mundo ele pode até oferecer atalho para nós, mas nós temos que permanecer firme nesse único caminho que é Cristo. O mundo oferece muitos atalhos para felicidades.
né? Muito atalho para você ter uma vida aparentemente plena. O mundo tem cheio de situações e cheio de ofertas para que você alcance essa satisfação plena na sua vida. Mas só em Cristo nós temos essa plenitude. Eu gostaria que você colocasse sobre os pés, eu já estou encerrando. Cristo, esse Jesus, ele é a paz nesse momento presente que nós vivemos. Cristo, ele é a esperança de um futuro certo, o qual nós iremos encontrar com ele. Cristo, ele é essa paz que nós desfrutamos, Eu gostaria que você, nesse momento, fechasse os seus olhos. Talvez você já escutou esse versículo milhares de vezes. E eu confesso que às vezes as coisas, as verdades, ela acaba sendo muito comum para nós e nós perdemos a profundidade de algumas verdades que nós temos. Porque Jesus, esse que é o caminho, a verdade e a vida, muitas vezes nós já escutamos muito isso, nós até falamos, evangelizamos falando isso para as pessoas. Mas nós estamos deixando muitas vezes que essa verdade não seja a verdade para nós. E a palavra de Deus para nós hoje é nós desfrutarmos dessa verdade. É nós desfrutarmos desse caminho. É desfrutarmos da presença de Jesus na nossa vida. Desfrutarmos da verdade do Senhor sobre nós, para nós. E nós podemos viver uma vida abundante na presença do Senhor. A minha oração para você hoje, eu não sei o que tem tirado a sua paz, eu não sei o que tem turbado o vosso coração nesses dias. Mas eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento e já começasse a visualizar a promessa. E começasse já a visualizar o que Deus prometeu. Eu não sei o que Deus prometeu para você, se é um casamento restaurado, se é suas emoções restauradas, se é a sua finança restaurada. Eu não sei o que tem tirado a sua paz nesse momento. Mas uma coisa eu sei, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Uma coisa eu sei, que o nosso Senhor, Ele não falha. Uma coisa eu sei, que o nosso Senhor, Ele vive e reina, e Ele governa a sua vida. Aleluia. Igreja, pensa nesse momento naquilo que tem afligido a sua alma e fala: Senhor, aumente a minha fé. Eu quero confiar em Ti, Senhor, não quero olhar mais para essa circunstância. Eu creio, Senhor, que eu estou curado. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor já vai abrir o caminho em meio ao ermo para mim passar. Eu creio, Senhor, que o Senhor está fazendo, Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Estás aqui operando milagres. Te adorarei. Estás aqui